Olá, irmãos! No De Casa em Casa dessa semana vamos falar sobre uma vida de moderação. Nesse texto que nós vamos meditar agora, Paulo está rogando a duas irmãs ali que pensem concordemente no Senhor. Então, já é o segundo, na verdade, segunda parte nessa epístola que aparece uma exortação à unidade, né? Tanto que em Filipenses 1:27 ali, ele diz que a gente deve ser firmes em um só espírito, né? Como uma só alma. Então, Paulo chama de novo essas duas irmãs a um entendimento, a que pensem a mesma coisa, né? E depois, Paulo, ali no versículo 13, ele vai pedir auxílio de um outro irmão para que ajude essas irmãs a que pensem concordemente, né? Então, eu vejo Paulo ali já chamando uma exortação, né, para que eles fossem auxiliados dentro das mutualidades a exercer essa concordância, a exercer essa paz, né? Porque cada um de nós, como pessoas diferentes, temos opiniões diferentes, né? Mas a exortação apostólica aqui é para que aquilo que é do Senhor, nos princípios de Deus, né, nos princípios elementares da palavra, não haja discórdia. Nós temos que pensar a mesma coisa no sentido, né, dos princípios da palavra. E depois aquilo tudo que vem ali que pode nos dividir, aí nós temos que exercer o quê? A nossa moderação, né? Para que nada seja feito fora daqueles princípios ali que venham ofender o outro irmão, justamente para preservar aquela unidade no vínculo da paz, né? Então, diante de tudo isso que a gente viu, né, qual a relação que a gente pode estabelecer entre o que o apóstolo pede no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, né? É que essa situação de discórdia, quando nós não andamos em unidade, ela produz um certo desgaste, né? Ela produz uma certa tensão, ela traz tristeza aos envolvidos, né? E o Senhor não quer isso, né? Ele quer que a gente ande concorde, né, alinhados nos mesmos princípios, e aquilo que é, na nossa opinião, não deve ser fruto de discórdia, né? Então, assim, é para nós nos alegrar, tem que trazer alegria, né? Não só para os irmãos, mas o Senhor vendo a unidade, né? Vendo a perseverança no vínculo da fé ali, do amor, né? Que é o vínculo da perfeição, traz alegria para todos os envolvidos, né? Daí a gente vê a necessidade da questão da moderação, né? E falando sobre a moderação, que está ali no versículo 5, que é a moderação de você seja conhecido por todos, perto está o Senhor. Eu creio, né, que todo aquele que foi transformado, que foi regenerado pelo Espírito Santo, ele tem moderação em sua vida, né? Porque pelo próprio fruto do Espírito Santo nós temos domínio próprio. Amém. Né? Ou seja, temos uma virtude que é característica da vida do discípulo, né? Verdade. De saber controlar os seus impulsos, de saber falar, de controlar o seu modo de agir, de pensar, enfim, todo o nosso proceder, né? A palavra diz lá em Provérbios 25:28 que como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Forte, né? E por que a gente está fazendo essa associação de domínio próprio e moderação? Porque lá em 2 Pedro, quando o Senhor nos instrui como nos tornar coparticipantes da natureza divina, fugindo das paixões do mundo, né? E lá fala em esforço também para acrescentar a nossa fé, a virtude ao conhecimento, e ao conhecimento ao domínio próprio, e segue, né? Mas quando chega ao domínio próprio, algumas versões usa a palavra temperança. E temperança é justamente a qualidade de quem é moderado. Interessante. Então, é assim, que vive em sobriedade, né? E em tudo, né? Evitando excessos, né? Em todas as coisas, né? Tendo a convicção de que perto está o Senhor, como diz na própria palavra. Amém. Até pegando esse gancho, Oséias, assim, da questão da temperança, né? Eu vejo que quando nós temos domínio próprio, quando nós temos essa qualidade do espírito, né? Eu vejo que até isso vai influenciar quando nós tomamos posição em algum assunto. Sim, né? Sim, verdade. E isso nos ajuda a pensar concordemente no Senhor, né? Sim. Porque eu vou sempre, eu tenho aquele domínio próprio. Será que eu vou naquela discussão, eu vou naquele argumento, ou eu vou pensar concordemente e vou olhar para o meu irmão naquilo que ele é parecido comigo, naquilo que a palavra nos ensina a pensarmos igual, né? E aí, pela moderação, eu consigo exercer esse domínio próprio, né? Sim. E viver em unidade. Viver em unidade, pensar concordemente, né? Sim. Essa vida plena de unidade, né? Sim. Que é o que o Senhor certamente quer de nós, né? Verdade. E pensando em Jesus, né? Como Jesus sempre agiu com moderação, né? Que é o nosso maior exemplo, né? E sem se omitir também, né? Porque é muito fácil a gente pensar também em ser moderado e achar que eu não devo cumprir aquilo que me foi proposto, né? Sim. Então Jesus, ele sempre agiu com moderação e sempre na medida certa, e a gente pode contemplar isso nos evangelhos, em algumas passagens, como por exemplo,
Jesus chegando para ressuscitar Lázaro. E aí vem Marta desesperada, né? E diz para Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E Jesus, naquela moderação, temperança, fala assim, calma, né? Ele há de ressurgir, né? Totalmente controlado pelo Espírito Santo. Totalmente, né? Dependente. E quando a mulher, por exemplo, também que sofria de hemorragia, né? Ela toca nas vestes de Jesus, e Jesus lá, né? No meio da multidão, pergunta quem me tocou. Né? E os discípulos perguntam, mas como assim tu pergunta quem tocou, né? E Jesus fala, não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder, né? E também quando ele está chegando, né, na casa de Jairo, vem uma pessoa e diz, ela já morreu. E ele diz, não, crê somente. Isso. E aí ele chega lá e diz que a menina só apenas dorme, todos riem, e ele não estava preocupado com isso, né? Porque o Senhor, ele tinha paz, ele tinha moderação, né? Sabia de tudo, ele diz para a menina, levante-se, e ela se levanta. Então, eu creio que a presença de Jesus, ela vai fazer com que a gente modere a nossa maneira de viver. Verdade. Né? Dessa forma, a gente consegue testemunhar tudo o que Ele nos ensinou. Né? A gente consegue viver tudo o que Ele nos ensinou e nos mostrou como fazer. Também. Isso é importante porque aqui no versículo 5, ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Né? Então, a moderação, ela também dá testemunho. Dá o testemunho, perfeito. E também lembrando de Jesus no Sermão do Monte, né? Quando ele inicia falando a respeito das bem-aventuranças, ali ele atribui o tempo todo qualidades vinculadas à moderação, né? Como, por exemplo, a mansidão, misericórdia, pacificação, ou seja, tudo vinculado à moderação, né? E mostrando como é, na verdade, a vida no reino, a definição da vida do reino, né? Como nós devemos viver. Então, irmãos, durante essa semana vamos estar meditando nessa palavra e compartilhando nos grupos as nossas dificuldades e lutas em relação a isso, para que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo nessa vida de moderação. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a cada um.